A economia global enfrenta desafios e a perspectiva na Ásia não é nada boa. O FMI, Fundo Monetário Internacional, já alertou que a guerra na Ucrânia, o aumento nos custos das commodities e uma desaceleração na China criam incertezas significativas no mercado. Além disso, foi ressaltado ainda que o crescimento mais lento de parceiros comerciais europeus também interfere. Então, vem comigo e vamos juntos buscar mais informações com o Leonel Matos, que já está aqui no telão, analista econômico da StoneX. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar fazer um panorama da situação que está passando a Ásia nesse momento, onde essa situação já foi, inclusive, alertada pelo FMI, né? É isso. As projeções foram pioradas agora na última revisão de abril em relação a janeiro, e você fez um bom resumo. A situação da guerra, ela causou um aumento dos custos das commodities alimentícias, metálicas, especialmente a energética, e isso está pressionando os índices de preço na Ásia. É uma região muito grande, a gente tem uma realidade bastante diferente entre os países, mas alguns estão sofrendo aí com inflação na casa dos 15%, 17%, o caso da Mongólia, do Sri Lanka, e aí a perspectiva de crescimento econômico ela acaba sendo reduzida, também por conta da Europa, que é o principal parceiro comercial da Ásia, sendo bastante afetado pela realidade da guerra, né? Então, o FMI acabou fazendo uma nova previsão, em que ele reduziu a previsão do crescimento para a Ásia em 2022 em 0,8 ponto percentual e aumentou em mais de 1 ponto percentual a previsão da inflação global ali de 2,4% para 3,4%. Perfeitamente. Inclusive, o Fundo Monetário Internacional criou, não esse nome, porque já é um termo muito usado na economia, né, que é a estagflação, né? É estagnação com inflação. Um nome um pouco difícil de pronunciar, mas seria mais ou menos isso, né? A Ásia está passando por esse momento. É isso. A estagflação clássica, né, que a gente fala dos anos 70, era quando realmente não tinha crescimento econômico. A Ásia ela deve continuar sendo o principal polo de crescimento econômico e ela tem, assim, como eu disse, uma situação bastante diferente. Você tem países com inflação bem baixa, como o caso da China e do Japão, vão ter inflação na casa dos 2%, mas ela ainda vai ter um crescimento econômico em 2022, 2023, na casa dos 2% ao ano, 3% ao ano, um crescimento positivo, mas que se reduziu, né? Então, se esperava um crescimento na casa dos 4%, 5% ao ano. Você tem alguns países que se destacam, o caso da Índia, que deve ter um crescimento aí na casa dos 8% ao ano, mas eles chamam a questão da estagflação, que é um panorama mais global de que o crescimento econômico deve ser menor esse ano e a inflação vai ser maior, e a Ásia não é diferente. Perfeitamente. Leonel, a inflação na Ásia está aí perto de atingir um índice de 3,4%, né? 3,4% neste ano. Isso pode trazer realmente consequências a longo prazo. Sim, como eu disse, um dos principais motivos para esse crescimento dos preços foi a questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente tem a Ásia como, em geral, importadora de petróleo, né, importadora dos insumos energéticos, e eles acabam sofrendo com esses preços mais elevados. Além disso, existem vários países na região que não têm a renda elevada, são países de renda mais baixa, e os preços dos alimentos mais altos acabam provocando consequências muito ruins para a população que depende dessa alimentação. Então, Sri Lanka foi um caso que eu mencionei, é um país que está passando por alguns movimentos sociais já mais conturbados por conta dos alimentos mais caros, e a Indonésia recentemente proibiu a exportação do óleo de palma como uma maneira de tentar conter a elevação dos custos alimentícios para a sua população. Então, esses países de renda mais baixa, quando o preço do alimento acaba subindo muito rápido, ele tenta conter, de alguma forma, essa inflação com as suas medidas políticas locais.
Foi possível traçar, vamos dizer assim, um raio de onde pode ser atingido essa crise? Vamos dizer assim, ainda não é uma crise evidente, mas esse momento de estagnação com inflação, onde é que ela pode chegar no mundo? É difícil fazer esse panorama porque um dos principais motivos hoje é a guerra da Rússia e Ucrânia. A gente não tem muita clareza de quando essa guerra pode terminar, né? Hoje as vias diplomáticas não trouxeram muita solução e tudo indica que essa guerra ela vai se estender ainda por semanas ou até mesmo meses. Na Ásia, a gente ainda tem a situação da Covid na China, em que a China está adotando vários isolamentos em cidades onde há o surto de coronavírus. Isso também atrapalha a questão da logística, né, da cadeia logística, cadeia produtiva global, e isso afeta as economias da região. Então, o FMI faz essa previsão de que, no mínimo, 2022 e 2023 serão anos em que o crescimento vai ser mais baixo do que o antecipado e a inflação mais alta, por conta aí desses fatores que nós mencionamos. Perfeitamente, Leonel. Agora, justamente, não tem nenhuma previsão de uma retomada na Ásia, né? Realmente devemos esperar de como a guerra vai se comportar, né? Se a gente vai ter momentos de paz pelos próximos meses, ou também essa questão da própria Ásia conseguir se reerguer, né? Porque é pensado, né, numa economia crescente, né, para esse ano, em contrapartida, né? É isso. A Ásia ela ainda vai ser a região que deve crescer mais, né, dentro do panorama global, a Ásia e os Estados Unidos. A China deve crescer na casa dos 4,4%. A gente tem a Índia como um outlier, né, um país que está crescendo acima da média, mas todo mundo está sendo afetado por esse panorama global. Apesar da Ásia estar longe da guerra entre Rússia e Ucrânia, ela não está tão diretamente exposta, ela acaba sendo afetada por esses fatores secundários do preço do alimento mais alto, preço da energia mais alta, o principal parceiro comercial, que é a Europa, tendo seu crescimento muito reduzido. Então, a gente não tem muito como traçar um momento do tempo em que isso pode começar a se melhorar. A gente precisa da resolução desses pontos de gargalo, né, do fim da guerra, da melhora dos preços dessas commodities, para que a região volte a se tornar mais dinâmica. Perfeito. Analista econômico da Stonex, Leonel Matos, quero agradecer a presença e a disponibilidade de atender nesta tarde o AgroMais. Eu que agradeço o convite.